Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, nesta casa simples que nos acolhe e que nos oportuniza a experiência do bem e da verdade, buscamos Jesus, divino médico das nossas almas. Bom e amado Mestre, sê conosco, Senhor. Envolva-nos em suas vibrações de amor, através dos seus mensageiros. Prepostos do seu amor na terra, que vem nos conduzir, clareando os nossos pensamentos, iluminando os nossos sentimentos, para que nos sintamos a cada dia mais fortalecidos no bem e prontos para servir em seu nome. Aqui estamos, Senhor, na condição de eternos aprendizes, seguindo o seu roteiro de luz, para que um dia, Senhor, possamos estar felizes e bem-aventurados. Neste momento especial da humanidade da Terra, Senhor, rogamos ao seu coração misericórdia e paz. Onde quer que haja dor, onde quer que hajam aflições terrenas, possam haver corações estendidos em seu nome, em favor de todos. E é com esta confiança e alegria de estarmos juntos em seu nome, Senhor, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos. Obrigada, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos escolhidos. Aquele, pois, que não aproveita as lições de Jesus para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. O conhecimento da verdade, que são as leis, organizadas no Evangelho para atender a nossa necessidade evolutiva, esse conhecimento gera em nós extremadas responsabilidades no que se refere à não aplicabilidade daquilo que já sei, que já entendi, que já acho interessante, que admiro, que me causa lágrimas, que move sentimentos, mas que não ponho em prática para transformar as minhas imensas dificuldades. E com isto, na ilusão de que já estamos vivendo o que sabemos, porque essa é a nossa maior ilusão, enquanto espíritas que somos, a ilusão ou a crença, a falsa crença, de que já vivemos o que sabemos. Mas nas horas dos testemunhos, maiormente nos testemunhos de relacionamentos, nós vamos perceber que a ilusão de que eu já vivia aquilo que eu sabia ruiu, porque o meu mundo íntimo não estava estruturado em obras para aquele desafio de relacionamento afetivo. Então, eu gostaria de voltar a um trechinho do texto A Obra do Evangelho, só uma frase.
antes de criar os espíritas conscientes dos seus deveres de fraternidade, que é o que nós estamos falando, que são derivações da fraternidade, por exemplo, a amizade, sem que a estrutura da fraternidade componha os espíritas conscientes dos seus deveres, há necessidade de humildade. A humildade é a base de todos os outros valores. Sem chegarmos à exata noção do tamanho real que somos como espíritos, porque não é nos depreciar que é a humildade, e nem o falsa humildade, né, daquilo que nós queremos criar um personagem subserviente aparentemente, com palavras reticentes, sem consistência, isso está distante de ser a humildade. Nós temos o exemplo da humildade do Chico Xavier, que em momento nenhum foi titubeante, vacilante, ele sempre foi claríssimo na verdade, amorosíssimo e, portanto, simples e humilde. Então, antes de criar os espíritas conscientes dos seus deveres de fraternidade, de humildade e de amor, tendes levantado as obras espíritas vazias das consciências esclarecidas, inaptas a orientá-las no labirinto das atividades modernas. Isso pode levar algum tempo para a gente adentrar com profundidade nessa frase. Muitas casas espíritas, estruturas físicas, são erguidas sem antes termos realmente um corpo de trabalhadores afinizados nas bases que Jesus fez do seu apostolado, nas bases que Kardec fez na Sociedade de Estudos Psíquicos de Paris, onde os espíritos ali precisariam ter uma profunda consciência da empreitada espiritual que iriam ser portadores da espiritualidade maior. Então, esse vazio, né? Esse vazio de obras, então, esse vazio de obras significa vazio de afetividade, de sentimentos nobres nos nossos relacionamentos, vai criando em nós, e isso é muitas vezes absolutamente inconsciente da parte da grande maioria, vai criando em nós um personagem do espírita bondoso, que sabe o que falar, o que o outro quer ouvir, que cumpre os seus afazeres na casa espírita, mas que ainda está distante de si como espírito, distante de si mesmo como espírito, porque para que eu te perceba como espírito, eu preciso já ter me percebido como tal. E para eu me perceber e perceber você como espírito, eu preciso transcender a aparência da personalidade. E isso só é possível se em mim sentimentos nobres já estiverem num caminho bom de estruturação. Só os espíritos com sentimentos nobres nos veem como espíritos. Porque é um filtro. Se prevalece na minha personalidade o autoritarismo ou a crítica, a inveja e todas as mazelas humanas, se prevalece na minha personalidade, é com essa característica que eu vou te perceber e nunca você como espírito. Então, nós estamos falando da amizade nos relacionamentos para dizer que esta estrutura, essa solidez chamada amizade, ela precisa anteceder, né, a estrutura da própria casa, ou seja, a casa crescer dentro desse patamar juntos. Então, numa casa espírita, nós vamos encontrar aqueles desafetos do passado, no meu grupo de convivência, que vieram para que eu me modificasse, são instrumentos de Deus para eu fazer a minha transformação. E quando isso acontecer, eu fizer dentro de mim um saneamento dos males que me atormentam naquele relacionamento. E aí sim a obra se ergue.
os espíritos têm mostrado, né, que nós estamos com atividades religiosas sem obras. Com todas as casas espíritas têm praticamente as mesmas atividades. O passe, a evangelização, os trabalhos assistenciais, os trabalhos fraternos, praticamente os mesmos, com pequenas variações. Mas isso não é a obra, são as atividades. Então, é necessário que os espíritas se convençam de que toda obra doutrinária, sem o concurso da parte moral do espiritismo, passará como meteoro. Então, a gente queria linkar esse nosso brevíssimo comentário com aquilo que os espíritos em todos os temas têm intuído que nós falemos, é que a ausência de obras ou de sentimentos nobres, vamos dizer a amizade, nos relacionamentos entre os trabalhadores de um grupo espírita, abre brecha à infiltração das trevas. Os processos de obsessão espiritual sutil, infiltrados na forma de fascinação, nas casas espíritas, têm minado a doutrina espírita e passam a ser personalidades trabalhando externamente, mas não representam a obra que Jesus nos ensinou. Quando eu sinto um mal-estar com você, fica velado em mim, mas eu vibro. E você sente por mim, velado em você, mas eu vibro, é o prato que fomenta o alimento das trevas, que agem com sutilidades e para que aquilo mine os relacionamentos. Quantos vão embora, estando de corpos presentes? Quantos abandonam? E quantos ficam no verniz das aparências? Os espíritos têm mostrado isso para nós. Quando Eurípides fala da criação, e o Divaldo fala também, né, a criação, né, do Hospital da Esperança, da Escola da Esperança, ou seja, para que nós nos matriculemos numa escola de iluminação do Espírito. Ora, a escola de iluminação do Espírito pode ser esse reduto onde eu já estou para servir a Jesus. E fazer, então, uma ação saneadora da infiltração das trevas. Todas as vezes que espíritos menos felizes nos envolvem, vamos primeiro aventar a possibilidade de que eu dei motivação para isto, para muito depois achar que alguém necessitado se aproximou de mim para ser socorrido. Porque alguém necessitado se aproxima de nós para ser socorrido não pelo que falamos, mas pela estrutura energética do meu perispírito. Do contrário, não é socorro, é potencializar as mesmas dificuldades minhas com as suas. O espírito desencarnado só é socorrido pelo médium quando esse está em estado de equilíbrio, quando esse tem um campo vibratório capaz de arrefecer os impulsos doentes que ele trouxe, e ele se regozija naquele universo de vibrações equilibradas. Quem diz isso é André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, a exemplo da irmã Celina. Quem recebia o espírito mais dementado? O espírito mais evangelizado. Porque ao entrar na configuração do perispírito daquele médium, ele se organizava, ele experienciava por segundos o que é estar harmonizado, para que acordasse nas memórias milenares daquele espírito que um dia ele já pode ter estado harmonizado e é capaz de retomar. Então há muitos enganos nas questões das influenciações espirituais nas casas espíritas. Neste momento de evangelho tão simples, centenas de espíritos desencarnados sofredores estão sendo socorridos. Ah, mas eles não conseguem perceber os desencarnados. Nós estamos doando ectoplasma para que isso possa acontecer, para que eles sintam mesmo que não vejam. Então nós estamos entrando num outro tempo,
num outro milênio, num outro momento da nossa evolução, no que se refere ao trabalhador espírita cristão. Estamos falando de obras. E sem obras, nada somos. Então, esse assunto é mesmo muito importante e precisamos demorar o nosso pensamento nisto. Estamos estruturando as nossas falas em conteúdos de espíritos muito à frente do nosso tempo, para que nós possamos verdadeiramente assimilar esses conteúdos. Vamos continuar o comentário de Bittencourt Sampaio no texto intitulado Obra de Amor. A revivência do Evangelho abre a porta dos corações aos Espíritos do Senhor. E as realizações cristãs, como sementeiras abençoadas do celeiro divino, surgem com elevados tentames dos cooperadores humanos em luta contra o joio do mundo velho. A obra que nós queremos construir em nossa intimidade a partir do Espiritismo, ela precisa ser uma obra que nós vamos construir, nós vamos apresentar através da nossa própria vida. Então, nós temos que apresentar com a nossa vida aquilo que nós estamos falando, pregando, ensinando e assim sucessivamente. É pela vida que nós temos, é pelo que realmente nós somos, que nós apresentamos as nossas falas. E eu fico pensando nos exemplos que nós temos, que são extraordinários. No exemplo de Paulo, na segunda viagem que ele faz para evangelizar aqueles que não eram judeus, ele se despede de Barnabé e segue o caminho com Silas. E Paulo, ele era reconhecido por Pedro como um espírito amigo. O que será que é um espírito amigo? Um espírito amigo é aquele que tem muitos amigos. Porque não dá para a gente falar, um espírito amigo é aquele que não tem amigo nenhum. E Paulo era esse espírito que ao longo da vida dele foi fazendo centenas e milhares de amigos. Aonde ele andava e com quem ele falava de espírito para espírito, pronto, se tornava amigo de Paulo. E é isso que nós estamos falando da casa espírita, da casa onde estão os nossos amigos. Porque nós precisamos nos tornar espíritos amigos. Então, Paulo e Silas, ao entrar numa determinada cidade e começando a pregar, os romanos daquela cidade, ouvindo aquelas palavras do Evangelho, se sentiram insultados e chamaram as autoridades da cidade e mandaram prendê-los. Açoitaram e mandaram prendê-los. Só que antes dele entrar na cidade, ele tinha recebido uma intuição de Jesus que ali haviam corações prontos para serem convertidos.
E ele então faz aquela pregação, e ainda não totalmente experiente, mas confiante na palavra de Jesus, quando ele vai para a prisão com Silas, ele passa a noite nessa prisão. E acontece um fenômeno extraordinário naquele dia. A cidade é acometida por um furacão, por uma tempestade muito grande, tão violenta, que as casas são abaladas nas suas estruturas, e em especial a prisão em que se encontram os dois. E as paredes cedem da prisão. Se nós estivéssemos lá presos, o que a gente entenderia? Sinal do céu. Deus, Jesus, veio nos libertar através da tempestade. Porque foi comum, nas vivências que eles tiveram na prisão, em alguns momentos, em especial Pedro, em que eles foram libertados por anjos, que adormeceram os carcereiros. E naquela noite, no meio daquela tempestade, Paulo, falando com os encarcerados, com os prisioneiros, deixa a tempestade passar, as paredes ruem, e eles ficam, os prisioneiros, meio que magnetizados por aquela palavra tão esclarecedora e divina, que eles não ficaram motivados a saírem. E quando amanhece, a chuva passa, e o carcereiro acorda e vê as paredes cedidas, ele desembainha a espada para se matar. Porque ele sabia que se ele não se matasse, quando os chefes da prisão chegassem, eles o fariam, mas não só a ele, mas toda a família dele. Porque quando alguém errava naquele tempo, não só a pessoa era condenada, mas toda a sua família. Então, para que alguém não fizesse isso com ele, e ele não visse o desastre que ia acontecer com a sua família, ele pega a espada para se matar. Então, Paulo chama por ele e diz: não pratique o mal contra você. Nós nos encontramos aqui. Ele então pede uma luz, uma chama, e é clareado e vê Paulo e Silas com todos os prisioneiros e a parede cedida. E naquela hora, aquele carcereiro se converte. E Paulo fala uma frase extraordinária que a Emmanuel comenta em várias lições, em que ele diz: tu e tua família. Quando ele pergunta: como eu vou ser salvo? E Paulo então faz todo o esclarecimento do Evangelho e diz para ele que ele e toda a sua família estavam salvos. Parece uma mágica? Isso seria possível? Obviamente que não. É preciso a gente ter um profundo entendimento do que Paulo falava com o esclarecimento de Jesus, porque era Jesus que dizia para aquele carcereiro. Porque Paulo tinha entrado naquela cidade para converter os espíritos prontos. Não com palavras, mas com o que ele era. Naquela pregação da praça, ele foi açoitado. Porque não é de palavras que muitas vezes nós necessitamos. Mas aquela atitude de não sair da prisão, porque ele estava dizendo
para aqueles que estavam encarcerados que a maior prisão não é a das paredes, mas é a da ignorância. É de não saber para onde ir. É de não nos fazermos amigos uns dos outros. Ele estava falando da prisão que não é física. E ele não tinha interesse nenhum de se libertar, entre aspas, daquelas paredes que não o prendiam. E quando o dia clareia, e os chefes chegam, e as paredes cedidas, eles estão lá, o chefe da prisão veio dizer para ele que ele estava solto, que nem precisava ter chovido tanto e quebrar aquelas paredes, que ele veio soltá-lo, porque havia um engano, ele não sabia, ele e aqueles que tinham o prendido, não sabiam que ele era romano. Então, é importantíssimo que a gente compreenda o que nós vamos fazer mesmo na casa espírita. Porque nós podemos falar, e pessoas podem nos ouvir ou nos açoitar com críticas, enfim, não importa. Mas não é bem isso que nós estamos fazendo ali. Então, naquele dia, ele falou para ser preso, para encontrar com o carcereiro pronto a ser convertido. E aí ele vai até a casa do carcereiro. E ali nasce uma igreja. Com todo o familiar do carcereiro. Então, nós estamos nesse momento de rever mesmo, com muita força, se nós estamos dispostos a vivenciar o Evangelho. Porque, obviamente, que nada daquilo teria acontecido, ele nem teria entrado na cidade se ele não tivesse de braços dados, entre aspas, com Silas, seu companheiro, seu amigo, que apanhou com ele, que foi para a prisão com ele, que com ele não fugiu quando as paredes cederam. Está em Atos dos Apóstolos isso. E aí nós vamos perguntar, quando a gente olha a história, e nós vamos nos demorar daqui para frente para falar da amizade, daqueles espíritos que uma vez se tornando amigos é para toda a eternidade, e aí o que acontece? Nós começamos a reencarnar, mas a gente pede a Deus, Senhor, Pai de misericórdia, se eu preciso reencarnar, vamos lá. Mas me concede a presença dos meus amigos. E vou dizer o nome, fulano, beltrano, ciclano. Não me deixa ir sem eles. Porque quando nós vamos olhando as reencarnações dos espíritos que se aprontaram junto a Jesus, os espíritos que são espíritos amigos, pela infinidade de amigos que possuem, eles sempre vêm cercados dos seus amigos. Quando nós olhamos para o Chico, a par de Emmanuel, nós vamos ver na reencarnação do Chico, e depois, num outro momento, a gente comenta em detalhe, as dezenas de espíritos amigos dele, desde a época do Cristo, que reencarnaram
para sustentá-lo na missão que ele trouxe. Podemos nomeá-los, encontrando-os todos nas obras. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e outros, todos. Porque o Chico disse: Senhor, eis-me aqui, mas me dê os meus amigos. E aí vamos ver que em tal dia, aquele amigo apareceu imantado. Por quê? Imantado por vetores reencarnacionistas. Nós estamos lendo um texto aqui de um autor, que não vem ao caso, que esteve com o Chico naquela vivência de 50 anos depois. Aí, nesta existência, ele vem psicografar por ele para sustentá-lo na obra. Então, nós vamos nos perguntar, é ou não é, nesta oportunidade e neste ambiente da casa espírita, que vamos nos tornar espíritas cristãos, fazendo amigos, dos quais vamos pedir a Jesus: Senhor, eu vou, mas me concede tal pessoa, tão meu amigo. Me faz encontrar com ele quando eu tiver 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mil vezes obrigado, Mestre amado, porque nos encontramos em Seu nome. Socorre-nos, ampara-nos, apronta-nos, Senhor, para que possamos nos fazer amigos dos amigos. Mil vezes obrigado, Jesus, porque nos encontramos em Seu nome. Que a nossa casa espírita seja o celeiro de luz do conhecimento desta doutrina abençoada, em que os Espíritos do Senhor vieram ter com toda a humanidade, para nos esclarecer. E que a nossa casa espírita, Senhor, seja também o celeiro da amizade, da fraternidade, onde corações amigos se encontram, para estruturar na terra do cruzeiro obras de caridade, caridade íntima, obras de amizade, obras de progresso social, obras, Senhor, que irão nos enriquecer e nos aprontar dia a dia para tarefas maiores, de renúncias maiores, de dedicação, Senhor. Que nós sejamos aqueles que os nossos amigos nos buscam para testemunharmos juntos o que temos aprendido. Mil vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença constante em nossas vidas. Abençoa, Jesus, a nossa família.
Abençoa, Senhor, a família da terra inteira. Leva aos corações queridos e aqueles ainda desconhecidos que se encontram nos hospitais, as vibrações amorosas que experimentamos nesta hora. Verte, Jesus, sobre os corações angustiados e sofridos, temerosos, enfraquecidos, à luz do seu amor. Destaca-nos para socorrê-los, para encontrá-los, para estarmos a postos ante os corações que sofrem. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos no Brasil. Instrumenta-nos para que possamos servir melhor, para que esta nação de luz, Senhor, seja o celeiro dos corações que se encontram interessados em fazer o bem, aonde quer que se encontrem. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.